bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões. Hoje com a nossa convidada especial, Cláudia Zuppini Dal Corso, que vem falar para nós um pouco sobre a gestão escolar, a experiência que ela tem em gestão escolar. Esse programa foi construído pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, pela professora Márcia Almeida e por mim, Neide Noff, da Faculdade de Educação. Bem-vinda, é um prazer tê-la aqui, né, conosco. E acho que a questão é a gestão, né, e é uma coisa que nos intriga, né, Cláudia, porque eu queria perguntar por que a gestão está tão falada no momento que tudo é uma questão de gestão? Gestão da escola, gestão política, gestão. Explica para nós o que significa essa gestão escolar, mas a gestão. Muito obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. O tema de gestão escolar é algo que eu aprecio e tenho estudado há algum tempo, exatamente pela preocupação desse profissional dentro da escola. Então, eu e muitos autores acreditamos que uma boa gestão vai fazer a diferença para transformar a educação daquele ambiente, né, da escola. E como eu fui diretora também de escola, eu fiquei muito intrigada com as questões que os gestores passam, né, no dia a dia deles. Quem é o gestor na escola? Porque para mim na cabeça seria o diretor. Aí você dizia, eu como diretora fiquei preocupada com os gestores. Quem é o gestor? Então, aí respondendo um pouco o que a professora Neide falou, hoje nós temos uma visão de gestão diferenciada da administração escolar que foca numa equipe. Então, o gestor é uma pessoa que pensa naquela instituição de uma maneira sistêmica, né, focada nos processos, na integração desse sistema, e ele entende que ele não consegue trabalhar sozinho, que ele precisa trabalhar com uma equipe. Quando a gente fala de escola, aí a gente fala de uma gestão focada na aprendizagem dos alunos. Então, seria você trazer esse olhar sistêmico, vários instrumentos de uma organização, de uma administração de um espaço, totalmente focado para que os alunos aprendam. Então, a pergunta que a gente sempre faz é, o que o aluno vai ganhar com isso? Então, o foco é o aluno. Inclusive, quando eu fiz o mestrado com a professora Neide, foi minha orientadora, nós trabalhamos a diferença entre administração e gestão. E hoje a gente já está falando entre administração, gestão e liderança. Então, nós já temos um conceito mais contemporâneo ainda, que traz à luz a questão da liderança escolar. Eu sei, Cláudia, que você é aluna, mestrado, doutorado aqui na PUC São Paulo, né? E que você fez também, tem feito muitos estudos nesta área. Inclusive, você acabou de chegar do Chile, onde você, agora comentando, sai da palavra administração, sai da palavra diretor e vai para a palavra de liderança. Quer dizer, ele é um líder na escola. O que significa ser líder na escola? Então, o conceito de liderança ele é mais amplo, porque não o fato de você ter um cargo não significa que você é líder daquele espaço. Então, traz consigo a responsabilidade de compartilhar uma missão, compartilhar valores com a sua comunidade e trazer a sua comunidade para estar junto com você, estar corresponsável nesse sucesso que você pretende alcançar. Então, é um conceito mais amplo que traz um pouco essa complexidade da nossa época. Então, na verdade, você está querendo nos dizer que a nova linha é o gestor ou o diretor que trabalha em equipes. Ele não é o único responsável. Ele tem que ter equipes que compartilham com ele para que tenha êxito, né, o trabalho dele, é isso? Tem que trabalhar com a equipe? Trabalhar em equipe e também fazer um esforço, né, principalmente quando a gente fala educação pública, de trazer a comunidade escolar, que é algo que, apesar de estar muito antigo nas nossas leis brasileiras da gestão democrática, ainda é muito pouco praticado. Como é que você faz uma gestão ou como é que você organiza uma instituição pública não só focada nos interesses de um segmento da comunidade escolar, mas de todos esses segmentos. Então, por isso que é muito complexo, porque você tem que trazer as necessidades tanto das famílias, como dos alunos, como dos professores, dos funcionários, todos numa harmonia para que os alunos aprendam, que é para isso que serve a escola. E quando você está dizendo aprendam, eu estou entendendo que a aprendizagem ela é para além
vamos dizer, da matéria específica, matemática, história, qualquer coisa, mas é uma aprendizagem mais ampla que tem outros significados? É uma aprendizagem que os alunos consigam dar conta desse currículo que a gente precisa, né? Porque hoje, infelizmente, a gente não está dando conta nem disso, e principalmente dessa aprendizagem social, da aprendizagem que a gente chama hoje do século XXI, que são as necessidades da tecnologia, de cidadania, de você saber trabalhar em grupo. Então, são todas as necessidades que ele vai precisar e que a sociedade, de certa forma, espera que a escola cumpra isso, e que não é, a gente sabe que não é fácil fazer isso dentro da escola. A gente precisa de gestores bem formados, que tenham essa concepção, que acreditem que ele precisa fazer isso para transformar a educação. Professores também que tenham ferramentas, condições, instrumentos para dar conta de tudo isso, e a comunidade entender essa responsabilidade que ela também possui. A comunidade, quando eu falo, são os pais e o entorno da escola, em fazer com que esse sucesso aconteça, né? Fazer aquela instituição pública ser corresponsável daquela comunidade, o sucesso daquela comunidade escolar. Nós temos hoje um conflito, vamos dizer assim, porque a liderança, para algumas pessoas, está ligado a talentos inatos. Ele é líder, ele é carismático, e outras pessoas acreditam que liderança se aprende. Se aprende. Qual é a sua opinião? Não, isso daí é bem fato mesmo. Essa ideia de que um líder nasceu líder, ela é muito equivocada. Você se faz um líder a cada dia da sua vida. Como eu já tinha comentado, a liderança, ser um líder, ele envolve características de valores, de engajamento por uma causa, por um ideal, envolve uma característica de verdade no que você é, e isso é uma coisa que você constitui com a sua vivência, com os anos, com a sua prática. Hoje a gente tem muitas pessoas que não possuem nenhum tipo de cargo e é uma liderança pedagógica, por exemplo. Tá, acho que eu queria pegar um pouco por aí, porque eu tenho uma concepção de liderança que passa por um outro lugar, né? Eu não entendo que exista o líder da escola. E você ia me dar um exemplo por aí, por isso que eu cortei. Né? Não existe o líder da escola ou o líder da escola é fulano, mas existem situações dentro de uma escola onde, numa relação entre o grupo, a necessidade que está acontecendo e um determinado indivíduo, ele é o líder naquele momento, daquela questão. Né? E eu diria que um bom gestor, ele dá voz, dá espaço para diferentes lideranças. Então, eu fico discutindo um pouco isso, Neide, porque construir um líder não é uma coisa que a gente constrói necessariamente, até porque um líder, ele pode ser alguém bastante destrutivo, né? Sem dúvida. Que a gente sempre tem, ele é um líder, que bonito, né? Então, assim, liderança é aquele que é capaz de dar voz a um grupo num determinado objetivo. Então, eventualmente, não é nem necessariamente alguém que quisesse ser um líder, mas ele se transforma num. Então, né? esse líder, na verdade, ele rodizia. Quer dizer, há diferentes rodízios de pessoas, dependendo do assunto, dependendo... às vezes a gente vê isso na escola, né? Na escola a gente vê quem tem mais jeito, sei lá, tem uma festa X, esse acaba assumindo a organização e a liderança. Tem uma atividade Y, é outro perfil, outra pessoa, né? E aí a pergunta como a escola pública vai fazer para... Que visão ela tem? Essa visão que a gente acredita que é rodízio, ou a visão de que o diretor tem que ser um líder? Como você vê isso? Eu acredito que existem várias lideranças dentro da escola, pelo menos porque eu fui diretora e sei muito bem como funciona. Você tem uma liderança dos pais, você tem uma liderança dos professores, muitas vezes ela realmente não colabora para que você construa. E aí que está a grande complexidade do trabalho do gestor. Como ele tem que ser uma liderança, porque essas várias lideranças têm que vê-lo, e eu não estou falando só do diretor, estou falando dessa equipe, que pode ser um coordenador pedagógico, que eu acredito muito na importância dessa figura dentro da escola, mas eles têm que ver nesse núcleo gestor algo que eles possam confiar.
Quer dizer, é um pouco a diferença entre uma liderança formal e uma liderança de fato. Exatamente. E como é que você traz essas várias lideranças para constituir um bem maior, que é o que o seu desejo pela escola, que todas aquelas energias potenciais que você tem, você possa conseguir transformar em atividades produtivas para dentro da escola. Então, como, por exemplo, você às vezes tem vários pais que querem participar e não sabem como. Eles, de fato, são lideranças da comunidade. Então, você pode trazer esses pais para dentro da escola e fazê-los colaborar em várias coisas que são possíveis. E isso é muito produtivo. Mas, para isso, você tem que formar as pessoas, porque isso não é cultura. Então, não adianta você querer pôr todo mundo dentro da escola sem uma organização, sem uma formação, e entender que tudo precisa estar focado na aprendizagem do aluno e não nas suas necessidades pessoais. Porque é isso que faz algumas lideranças serem prejudiciais dentro das instituições. Porque normalmente elas procuram atender aquele segmento, o que é melhor para ele, ou pior, né? O que é melhor só para ele, nem para o segmento dele. Então, é muito complexo isso e eu acredito muito na necessidade da formação desse profissional. Normalmente o que a gente vê, professores que acabaram de sair da sala de aula que assumem esse cargo extremamente desafiador, que é olhar para todo esse movimento sistêmico, como você mesmo falou, que isso tem um rodízio, uma hora é um, outra hora é outro, e tudo a favor dessa organização da escola para que a gente consiga fazer o melhor para os alunos que estão lá. Então, é muito complexo, é muito desafiador e eu acho que o diretor precisa, tanto o diretor, o coordenador, essa equipe de bastante preparo para conseguir enfrentar esses desafios. E você acha que as faculdades, os cursos de pedagogia têm atendido essa necessidade? Isso é uma discussão boa, né? Daria para a gente ficar aqui conversando bastante sobre isso. Na época que eu fiz pedagogia, muitos anos atrás, né? Nós tínhamos uma parte, primeiro que eu fiz o magistério, que era o técnico, né? O antigo normal. O antigo normal. Isso é ruim de falar que a gente vai dizendo a idade, né? Então, naquele momento do magistério, você tinha algo muito focado com a sala de aula. Era só a sala de aula. Aí, quando eu fui fazer pedagogia, foram 4 anos de curso, 3 anos focado em didáticas, em conteúdos, do aluno, da aprendizagem e 1 ano só de gestão escolar, que a gente chamava de administração escolar naquela época. Hoje em dia, você tem, acho que são algumas faculdades, uma matéria no semestre, para você falar sobre isso, em algumas, não é nem todas. Então, eu acredito que é muita coisa para 4 anos. Eu não acredito hoje que tem alguma faculdade que saia da pedagogia preparado para ser um gestor. Eu acho que ele precisaria de mais capacitações para isso, porque realmente, imagina tudo isso que a gente falou agora, de organizar esse sistema de dentro, essa complexidade toda da escola, a dificuldade de aprendizagem, questões financeiras que hoje estão chegando forte para dentro das escolas, a comunidade escolar, inclusão. Então, são vários assuntos que esse profissional vai ter que abarcar. E todos esperam que ele faça isso com competência. Um curso focado apenas na administração escolar, quer dizer, não daria conta. Não, eu acho, sim, se fosse possível, eu acho que a pedagogia ela deveria se dedicar a formar professores e a gente ter algum curso em nível de pós, especialização, alguma coisa que preparasse esse gestor muito focado nesse assunto, sem misturar com outros. Acho que é uma coisa complicada, porque os cursos hoje, eles querem formar o professor gestor. A gente não quer separar. Como o gestor é um colegiado, como o gestor precisa de algumas capacidades e algum desempenho que o professor tem que ter, porque tem o gestor da aula, então se tenta articular para deixar claro para o gestor que ele precisa de algo mais, porque a educação continuada, o sujeito está sempre se formando a partir disso. Porém, ele precisa pensar a aula como gestão também, compartilhada, dividida com a família. Então, esse novo conceito
está sendo discutido. Mas, como você percebe, é muita coisa para pouco tempo. Acho que a psicologia tem mais tempo, mais carga horária, divide melhor, porque também são várias áreas da psicologia. Psicologia clínica, psicologia escolar, psicologia... Quando a gente está formando alguém, a gente sempre acha que precisa dar um pouquinho mais. Né? Assim, mas a gente tem um curso de 6 anos, mas se fosse de 8 seria melhor. Né? Se fosse de 10... talvez a formação da universidade hoje não seja dar o curso como um todo, mas abrir o horizonte dos alunos para que eles saibam que existem várias possibilidades, onde são as possibilidades de buscar mais conhecimento e construir uma rede de articulação entre essas pessoas que desejam se desenvolver nessa área, para que elas sigam para fora dos portões da universidade, ainda se retroalimentando, né? Eu vejo um pouco por assim. aí, né? Um pouco que a gente fala das habilidades do século XXI, exatamente é essa, de você entender que você precisa estar em contínuo estudo, né? As pessoas, e eu sempre falo isso, em educação, você não pode deixar de estudar. Acho que tem que ser uma regra geral, porque a gente lida com um ser humano que está em desenvolvimento, nós temos uma sociedade que está cada vez mais complexa, e como é que você vai dar conta de tudo isso com o curso que você fez há 15, 20 anos atrás? Não é que o curso seja ruim ou não é esse o fato, é o fato de que a gente precisa se atualizar, a gente precisa olhar para o mundo, por isso que sempre quando é possível, ler bibliografias de outros países, saber o que as pessoas estão pensando, porque se a gente aqui no nosso país não está dando conta de resolver, vamos ter outras ideias, outras possibilidades, e não é importar essas ideias para o Brasil puramente, mas é ter insights com elas, é olhar e falar, puxa, isso é possível acontecer lá, por que a gente não pode fazer aqui? Eu fiquei curiosa, Cláudia, porque quando você falou que você fez esse curso, né, acabou de voltar de lá, e seleciona líderes. Que eu acho que é um problema também, que é aqui, são os cargos, as funções, as seleções da escola pública, qual é o papel do diretor, né? Enfim, o que ele faz, não faz. Você viu alguma novidade em relação à seleção, em relação a esse olhar? Então, nós fomos exatamente lá no governo mesmo, conhecer como que eles fazem isso. No Chile, há alguns anos, eles já fazem seleção para altos cargos do governo, que eu já achei bem interessante. Então, eles querem tentar, é lógico que sempre tem uma falha ou outra, nada é perfeito, mas a ideia deles é fazer com que as escolhas de altos cargos não seja política, que ela seja realmente por competência técnica. E o que eu mais achei interessante quando eu conversei com o setor, a secretaria que faz isso, a primeira coisa que eles me apresentaram, a gente estava em um grupo de brasileiros, foram os valores. Os valores daquele programa, daquela forma de pensar. Isso me chamou muito a atenção. Está focado em um valor, num valor de democracia, num valor de transparência. Eu fiquei comovida com isso, porque eu falei, puxa, a gente precisava voltar um pouco e realmente acreditar que a gente é possível de fazer coisas transparentes, coisas que estão focadas realmente no resultado, na competência de fazer o melhor, aquele profissional fazer o melhor, não simplesmente um cargo político. E como eles conseguiram fazer isso há uns anos e tem dado bons resultados, resolveram estender para os gestores escolares. Então, o diretor escolar, no caso, ele passa por uma seleção. E uma das etapas aliás, não tem avaliação teórica, que eu achei bem interessante isso, porque aqui no Brasil a gente tem algumas seleções, mas sempre tem uma prova teórica. A prova é psicológica. Eles têm uma... Aí, tá vendo? É você. Eles têm um foco no socioemocional, que eu achei bem interessante isso. E depois dessa seleção, eles são classificados e eles, quando vão assumir a escola, eles fazem como se fosse um contrato, esqueci o termo que eles usam, mas como se fosse uma declaração de intenções, com metas claras, bem claras, definidas, com data, com o que eu quero chegar nesse período de mandato deles.
de que eles estarão nesse cargo. E uma vez por ano, eles fazem a avaliação disso. E eles são meio que classificados, assim, você conseguiu, você não conseguiu. E se por 2 anos consecutivos você não conseguiu atingir o que você determinou, você, desculpa, sai do cargo. Mas que punição pesada. Mas só que assim, quase isso nunca acontece, porque eles possuem muita colaboração. Quando a escola não está indo bem, vem um grupo na escola para colaborar no sentido de ajudar aquilo a melhorar, né, de fazer com que as coisas caminhem. E eles têm também, como aqui no Brasil, lugares de pobreza, né, tem muita migração lá. Então, eles têm vários problemas parecidos com o nosso, mas você vê uma preocupação muito grande com a educação. Né? Assim, eles colocaram um olhar lá bem forte, mesmo dizendo, olha, você quer essa escola? Então, o que você acha que você consegue fazer? Você não precisa pôr altas metas, mas o que você falar que vai fazer, a gente vai ficar aqui olhando. Quando você está falando, me vem aqui a ideia da questão do Enem e da classificação das escolas, muito baseada numa competência acadêmica, né? Assim, numa produção de respostas a um conteúdo que deve ser ministrado. E você está falando de uma avaliação que é de outra ordem, né? Não é se os alunos estão indo bem nas provas de matemática, se eles têm uma boa avaliação no Enem, mas é mais amplo do que isso. O que aquela escola se propõe e como ela efetiva aquilo a qual ela se propõe, é isso? Exatamente, principalmente a questão da inclusão, né? Que eles têm muita preocupação, que eu achei interessante, com a diversidade cultural que eles possuem. Então, existe essa preocupação de o quanto eu estou incluindo esse aluno, o quanto... Outra coisa que eu achei sensacional eles contam, eles chamam de... Não é quantos alunos estão matriculados, é quantos alunos estão indo para a escola. Então, eles têm uma preocupação forte no nível de fazer esse controle manual mensalmente de quantos alunos estão presentes. Então, o aluno para você não é o aluno matriculado, é o aluno presente em sala de aula. E eu achei muito legal porque ele falou assim, como é que o aluno aprende se ele não vir para a escola? E nessa escola que eu fui visitar, lá no Chile, eu fui em uma só, tinha um cartaz na frente com todas as salas e dizendo a porcentagem de presenças que aquela sala possuía no mês. Nós temos que lembrar que um dos problemas do Brasil é a evasão escolar, quando o aluno sai da escola, porque ele sai da educação básica, eu não tenho até 14 anos, ele fica mais velho e ele acha isso às vezes muito bom, porque quando ele tem 14 anos ele tem outros interesses, e aí ele volta para a educação de jovens e adultos, que é o EJA, e aí no EJA não há problemas de disciplina, não há problemas de relacionamento, não há tudo isto, porque ele convive com diferentes faixas etárias e aí ele prefere trabalhar, estudar quando adulto. E aqui na universidade, Márcia, viu, Cláudia, a gente tem recebido vários alunos na educação que saíram do EJA. Então não é uma coisa pejorativa. Não, até da gente pensar se realmente a escola tem que ser um ciclo ininterrupto. Exatamente. Eu, em uma ocasião, com um terapeuta de adolescentes, ele me colocava que alguns alunos era importante essa interrupção, sair mesmo da escola, né? Sair da escola num lugar onde ele só tinha desvalorização, porque não conseguia contemplar o material, e poder fazer coisas onde ele pudesse recuperar sua autoestima, para aí então voltar para a educação numa outra perspectiva. Vocês sabem que o EJA, quando começou, ele começou como exceção. Exatamente. Porque o certo seria adequar na idade certa, quer dizer, a educação na idade certa, que é um dos slogans que a gente faz. Mas eu acho que temos que rever um pouco isso, porque tem tantas coisas como, por exemplo, a família querer assumir a educação, não vai para a escola, porque a escola está ruim, e agora faz a educação na casa. Homeschooling. Exatamente, que foi ontem acabou de ser. Homeschooling. E ontem acabou de ser o jurídico decidir que quem tem, que é não, tem que ir para a escola,
né? E não, mas que é uma coisa que o Conselho Nacional tem que decidir. Então, às vezes nós temos um conselho que não legisla em função da melhoria da própria escola ou da valorização deste ambiente, né, Cláudia? Quer dizer, não é só uma coisa da gestão, é uma coisa também das políticas públicas que estão aí, que não colaboram para que a gente possa... E o que eu percebo também são as próprias equipes técnicas de secretaria, né, que elas também, da mesma forma que o professor saiu para ser diretor de escola sem preparo, essas pessoas vão para a Secretaria de Educação para fazer política pública e também não têm um preparo adequado para isso. Então, sofrem das mesmas questões que o gestor escolar. Nós estamos terminando, Cláudia. Eu queria assim, ver se você... Que pistas, sua mensagem final, né, para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Bem, eu acredito muito na educação como um papel de transformação. A educação, ela para a minha vida, ela me transformou na pessoa que eu sou hoje. Então, tudo que eu consegui, tudo que eu sou, a escola ajudou muito. Eu sempre fui aluna de escola pública e na universidade, que aí a escola pública na universidade é um pouco mais difícil, né? Principalmente para quem é mais pobre. Mas eu acredito muito nisso, né, da gente poder conservar a nossa educação pública, né, que a gente vê cada dia mais preocupante isso, não dá nem para acreditar que a gente chegou nesse momento histórico, mas que nós todos educadores, a gente trabalhe para transformar mesmo esse país, para ter bons profissionais e fazer da nossa escola um espaço de empoderamento das nossas crianças, empoderamento do nosso povo que está carente. Eu, nesse lugar de professora há tantos anos que eu falo para todas as professoras e professores desse país, nós temos uma dívida com esse país. Então, enquanto cada um de nós não perceber esse pedaço e procurar a transformação, a gente não vai melhorar. Ótimo. Agradecemos a sua presença, convidamos para o nosso próximo programa e com essa fala temos que empoderar o nosso país através da educação. Obrigado pela sua presença. Até a próxima. Obrigada.